Olá, historiadores dos nonos anos A, B e C. Nós vamos aqui fazer um resumo das aulas de história que ocorreram no Centro de Mídia, as últimas aulas de história que ocorreram. Muitas delas foram repetições, em função do final do bimestre. O tema foi o final da República, da República Velha e o início da República como nós a conhecemos hoje. Então é importante que a gente saiba o seguinte, alguns pontos aqui que precisamos alencar. República Velha foi um nome atribuído por aquele que inaugurou a nova república, que poderíamos dizer que foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, como no golpe de mestre, para que ele pudesse dizer que estava trazendo algo novo ao Brasil, ele chamou o período anterior a ele de Velha República. E isso pegou. Então, os historiadores, quando vão estudar a República, eles estudam a República antes de Getúlio Vargas, que seria a República Velha, e depois de Getúlio Vargas, que seria a República Nova ou a República como nós conhecemos. As aulas do Centro de Mídia falaram como a República começou, ou seja, estávamos num período imperial, o imperador já não era mais simpático ao povo, nem aos políticos, precisava sair, e o povo queria a república, e a república era a melhor coisa que existia na época. Então todos falavam de república, e o que aconteceu? Imagine uma coisa que é feita às pressas. Não é tudo cheio de remendo? Assim foi o início da república. Para vocês terem uma ideia, o hino nacional foi o hino da França, porque não havia ainda um hino apropriado para a república, para o Brasil, que representassem as mudanças. E a bandeira? A bandeira era como um exemplo da americana, ou seja, todos os estilos da bandeira americana estavam presentes na República. A República, sim, ela começou cheia de aspirações, mas a República, que é considerada velha, ela foi dividida em duas partes, que era a República das Espadas, que era a República dos Coronéis, e a República Oligárquica, que é a segunda parte da República. Os coronéis são os primeiros generais que dominaram a primeira parte da República. A segunda parte nos interessa um pouquinho mais porque vai culminar com o fim da República. As oligarquias eram aquelas regiões dominadas pelos coronéis. Os coronéis eram os donos das terras. Então, quem era candidato a governar o país tinha que se relacionar com esses coronéis. E esses coronéis eram quem fazia os votos daqueles que eram candidatos a comandar o país. Então, cada governante ele tinha a sua região, comandava seus coronéis. Foi nessa época que surgiu o voto de cabrecho. Sabe o voto de cabrecho? O cabrecho é aquilo que se coloca no boi, no cavalo, e a pessoa está andando, puxa e o cavalo para. Ou seja, chamou-se voto de cabrecho porque o senhor do engenho, ele que determinava em quem as pessoas votariam. Então, a República Oligárquica foi marcada por isso, pelo domínio desses senhores de terra, os senhores de engenho, considerados, como nós poderíamos chamar, de coronéis e dominadores dessas regiões. Esses coronéis, eles montaram a política dos governadores, ou a política dos coronéis, como alguns falam. Ou seja, eles decidiram entre eles que deveriam dividir a política em duas partes, entre São Paulo e Minas. Ou seja, São Paulo deveria dominar por um período e depois Minas dominava. São Paulo influenciava a eleição de um governante para o país, depois Minas governava o país, mandando para lá o seu representante. Essa política também ficou conhecida como República do Café com Leite. Café São Paulo, que era o grande produtor de café, e por causa do café houve um grande crescimento em São Paulo, as ferrovias cresceram, o país ficou muito rico, São Paulo praticamente, né, que movia todo o país, e Minas Gerais era o leite, a agricultura, essas coisas, e isso fez com que essas duas rivalidades começassem a dominar o governo do país. Claro que não era uma coisa unânime entre eles, sem problemas. Sempre houve rusgas, problemas. Mas para que a história pudesse definir, disseram política do café com leite. E hoje foi falado um pouco dessa política do café com leite,
mostrando que São Paulo, então, tinha o seu candidato. E também Minas Gerais tinha o seu candidato. Só que, nessa época, algo aconteceu que eles não esperavam. Os paulistas, então, lançaram Júlio Prestes. E os mineiros lançaram Getúlio Vargas. E, mais uma vez, aquela política deveria predominar. Só que as articulações dos bastidores fizeram com que Júlio Prestes ganhasse a eleição e Getúlio Vargas perdeu. Só que eles não deixaram isso assim. Ou seja, os mineiros, em acordo com o sul do país, que tinham apoiado Getúlio Vargas, quando souberam da morte do vice de Getúlio Vargas, eles criaram uma mutreta e disseram que a morte do vice dele, o vice de Getúlio Vargas, foi causada pela chapa a qual Júlio Prestes, de São Paulo, estava comandando. E eles fizeram com que o país inteiro comprasse essa ideia. Para vocês terem uma ideia, é como hoje, por exemplo, às vezes o país inteiro tem uma ideia sobre Lula, depois o país inteiro tem uma ideia sobre Bolsonaro, o país inteiro tem uma ideia sobre a Dilma Rousseff, o país inteiro teve uma ideia do mais antigo, Fernando Henrique. Ou seja, a mídia acoplada ao governo dominante espalhava as ideias. Então, naquela época, todo mundo comprou a ideia de que a morte do vice de Getúlio Vargas foi causada pela chapa vencedora. Isso foi motivo suficiente para eles fazerem o quê? Deporem aquele que foi eleito, que foi Júlio Prestes, e colocaram Getúlio Vargas para ser presidente. Então, golpe ou não foi golpe? Então vocês percebem que essa coisa de golpe de hoje em dia é bem antiga. Quando Getúlio Vargas assume, existe um contexto que na época, que hoje os historiadores chamam de a Revolução de 1930. Então a Revolução de 1930 foi o estopim, foi um momento histórico que marcou esse ambiente político e econômico. Então nós fizemos aqui um pequeno resumo e eu vou passar uma atividade para vocês. Essa é a única atividade que você vai observar, vai ver essa aula aqui e você vai fazer uma pesquisa sobre Getúlio Vargas. Então você vai procurar conhecer quem foi esse personagem, quem foi Vargas. Então você vai colocar lá na rede, nos sites que você tem acesso, procura pesquisar em livros, revistas. Se você pesquisar um site, coloca a fonte, ou seja, onde você pesquisou. Se for uma fonte, livro, revista, coloca o nome da revista. É importante isso já começar, tá certo? Então você vai pesquisar sobre Getúlio Vargas. Quem foi Getúlio Vargas? O que você puder trazer sobre Getúlio Vargas é importante. Não precisa copiar lá o site. Você lê, faz um resumo e posta lá no Classroom, ok? Então, estamos acordados.